TV Channel Cultura. A TV Channel Network continua aqui na exposição de Shambo Iweto, especialíssima, esse performer. Isidro, também artista plástico, né? E qual a sua nacionalidade, Isidro? Eu sou de Angola. Angola. Exatamente, sou de Angola e para mim de facto é um grande privilégio estar aqui nessa exposição de Shambo Iweto, porque é uma exposição que traz toda uma narrativa, a história contada pelo próprio africano. Então, isso é muito importante, até porque estamos no lugar de fala, né? Não é uma história contada talvez por um brasileiro ou por um afrodescendente, mas pelo africano, né? Trazer um pouco a sua história, contribuir um pouco na questão da cultura, essa cultura misturada do Brasil. Pois é, não é um brasileiro realmente transmitindo a sua admiração pela cultura africana, mas é um africano realmente transportando e colocando numa metrópole como São Paulo e num país como o Brasil a arte, né? Exatamente. E é muito importante, especialmente para a comunidade africana, porque não se trata simplesmente de uma exposição de um artista, que talvez seja um artista imigrante, um congolês, né, ou mais um artista. De facto, nós apreciamos e temos visto muitos artistas africanos aqui na cidade de São Paulo, porém, nunca ainda um artista africano, especialmente do Congo, realizando uma exposição individual. Porque muitas das vezes, sempre, as exposições, mesmo Shambo Iweto, para chegar até aqui e realizar essa exposição individual, ele fez várias exposições coletivas, participou de diversas exposições. Então, é um marco histórico, né, para a comunidade brasileira, especialmente a sociedade paulistana, a sociedade paulista, ter o privilégio de poder apreciar essa grande exposição que traz toda uma alegoria, né? É uma poesia, praticamente, que traz. Uma linguagem única, né? Única, sim, e não tem como. E depois também a performance, né, que nos remete um pouco à questão da história, a questão daquilo que nos foi passado, aquilo que foi passado para vocês enquanto povo brasileiro sobre a África, sobre a questão da própria africania, né, porque ainda aqui no Brasil, né, por incrível que pareça, querendo ou não, ainda a ideia de África ainda é uma ideia muito pequena. Né? Trabalha-se muito na micro-África, não nessa macro-África, nessa riqueza cultural que se tem. Ainda é pequena, então, essa consideração da África é pequena? Ainda é pequena. É pequena, tanto que muitas das vezes nós percebemos que tem muitos brasileiros que têm a ideia de África como um país. E a África não é um país, a África. Né? É um continente de 55 países. Né? Tem até gente que pensa que na África só tem negros, pretos. Né? Mas, por exemplo, se nós encontrarmos a Argélia, as pessoas são brancas, mas são africanos. Egito, exatamente, não é? Então temos o Marrocos, não é? Então não se fala que isso é África. O que é África? A África é Angola, são os países da África subsaariana, os países pobres, então esse aqui é a África. Então, e eu me sinto feliz por estar aqui no Brasil, porque até então eu creio que a África colonizou o Brasil com a sua cultura. Não se fala de uma outra cultura se não for de samba. Não é? Então nós vimos a cultura africana, querendo ou não, ela está muito próxima. E o Brasil traz isso, só que a sociedade não se revê nela. Não se revê. Então eu acho que é um momento até mesmo trazer esse protagonismo como africano e contarmos a nossa história. Shambo Iweto está fazendo história, fazendo isso aqui agora para nós. Contar a sua própria história enquanto imigrante africano, né? Ou até mesmo refugiado aqui na cidade de São Paulo. Então isso é um valor grande, né? E também fico feliz pelo público, né? Que nós aqui encontramos um público diverso. Então um público de fato está interessado em aprender um pouco mais sobre a África. Então a pessoa se perde na pintura de Shambo Iweto. Nos perdemos, né? Pelo performance, né? Pelas cores, né? Pela colagem. Então tudo isso nos traz sempre, e para mim aquilo que eu tenho dito, nos traz uma pergunta: quem somos? Já que falaram que o ser humano veio da África, né? Ninguém nunca respeitou tanto a África.
como você disse, né, a consideração da África como um país não é um continente completo, né? E segundo os estudos dizem, viemos da África, né? Mas todo mundo tem um sangue africano, todo mundo tem uma concepção e um envolvimento da cultura africana. Brasil, como eu disse pro Chambo, tantas pessoas que foram recebidas nesse país de qualquer nacionalidade, todas as nacionalidades estão no Brasil, né? Mas esse respeito, essa chance, essa possibilidade de expor, por exemplo, nem todos conseguem. Exatamente, então existe essa barreira ainda, não é? Por incrível que pareça, existe essa barreira. E é justamente por isso que nós precisamos, até mesmo como africano, não só da ajuda dos afrodescendentes, porque ainda somos invisíveis, por incrível que pareça, até mesmo pelos próprios afrodescendentes, somos ainda invisíveis, né? Então, o fato de nós organizarmos uma exposição coletiva de um artista, e olha que a questão do processo de migração de congoleses aqui no Brasil não é de hoje, já faz muitos anos, né? Então, estamos aqui a presenciar a primeira exposição de um artista congolês. Então, há muito que ser construído, há muito que ser trabalhado, né? Estamos fazendo parte da história, isso que é legal. Né? A TV Channel, o Network apoiando a arte e a cultura como a gente apoia. Ser convidado pelo Chambui para fazer essa cobertura é uma honra, realmente, né? Por ele, por todos, como você também, é um grande artista, também de Angola, né? Presente, você já expôs sua exposição aqui ou não? Aqui no Brasil? Já participei, já fiz 7 exposições coletivas, né? Já expus aqui nesse espaço também, expus na Galeria Olido, né? Apesar de que agora estou muito mais voltado para a literatura, já tenho 8 livros publicados, né? Então sempre trazendo essa fala mais humana da coisa, porque eu sempre tenho dito que as ideologias elas nos separam, quando poderíamos nos unir por questões mais humanas. Então, né, até que ponto nós somos humanos? Né? Por que temos sempre que nos separar por questões ideológicas? A África ela é um continente tribal e muitas vezes nós nos separamos por essas questões tão ideológicas, né? Portanto, ver aqui angolanos, ver aqui congoleses, ver aqui nigerianos, ver aqui brasileiros, né? Esse é o mundo que nós estamos a tentar construir, romper essas barreiras do pensamento. Vamos realmente fazer a integração, né, Isidro, né? Do que é o lema dessa exposição do Chambui. E a gente quer agradecer, sem dúvida, a ele pela arte que ele nos traz, a você presente aqui dando essas palavras, né? Porque o povo, a população precisa saber a respeito disso, dessa consideração, desse entendimento do que é a África, né? Não é só um mapa dividido nos livros de geografia, né? Tem muito mais do que isso. Exatamente. Envolvendo o continente africano e todo mundo, né? E sempre eu tenho dito para as pessoas, a arte é o caminho mais fácil para humanizar o mundo. Na arte não há fronteiras, por isso estamos aqui. Sem dúvida. Isidro, muito obrigado pela participação, né? Ele fugiu um pouquinho da câmera aqui. Mas a gente agradece, sem dúvida, a sua presença, suas palavras, né? Um colega escritor aí. A gente vai falar a respeito das suas obras. Como que te acha? Nas redes sociais, você tem o contato? Fala aí. Isidro Sanene. Isidro Sanene. Exatamente. É o único nome no mundo, então não tem como se perder isso. Tá certo, não tem mais. Isidro Sanene, né? Você pode achar toda a obra aí de Isidro nas redes sociais. Muito obrigado, então, pela participação. Obrigado pelas palavras. Ok. Beleza. Tá bom. Então. É isso daí. TV Channel Network, arte, cultura e informação para você.